Agora tá gravando, né? Deixa eu ver. Agora, olha que traiçoeira, hein? Agora E tá. eu falando aqui tá gravando, achando que tava gravando, né? Para vocês não tá aparecendo os slides, pessoal? Não. Não. Sério? Nossa, o professor se empolgou demais. Nada. Até agora eu tava falando no vácuo, então. E agora, apareceu? Agora sim. Opa! Foi. Bom, vamos voltar então, né, pessoal? Tava falando aí, vocês estavam só imaginando o mundo das ideias aqui, né? Deixa o professor começar então, tá? Não tem problema não. Olha só, pessoal. Estão vendo agora? Acho que sim, né? Sim. Beleza, então. O professor se empolgou. Olha, a gente então agora vai começar a estudar histologia, né? E o professor estava falando então que as células se organizam. As células individualizadas vão se organizar em tecidos, tá? Nesse slide aqui, pessoal, a gente está mostrando que apesar de ter muitas células no nosso organismo, a gente tem apenas 4 tipos de tecido. São esses aqui que o professor falou, ó. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Isso aqui a gente vai guardar um pouquinho e volta daqui a pouco, né? Esse slide aqui que eu queria, que eu estou até agora comentando, né? Vocês podem ver o que, pessoal? A gente tem aqui desde a célula, uma unidade básica, né? E a célula, ela vai se organizar em tecidos. Né? Então, um grupo de células forma aquilo que a gente chama de tecido, né? Bom, os tecidos, eles também vão se agrupar em órgãos, tá? E aqui é algo interessante que a gente pode voltar ao slide, ó, e comentar. Você talvez não saiba um pouquinho qual é a função do cérebro, qual a função do fígado, do estômago no seu organismo. Mas uma coisa certa, você já pode ter ideia da composição dele, né? Esses 4 tecidos aqui que a gente tem, eles compõem tudo que você tem no teu organismo. Então, por exemplo, se você tem ali o cérebro vai ser feito do quê? Combinação desses 4 tecidos. O estômago, que é um órgão que não tem nada a ver com o cérebro, ele também é formado das mesmas peças, né? Ele também vai ser formado desses mesmos 4 tecidos. O que vai mudar, então? Qual que é a diferença do cérebro para o estômago? Hã? A diferença é que você tem quantidade desses tecidos aqui diferentes. Enquanto o cérebro, por exemplo, tem mais tecido nervoso, o estômago tem mais tecido muscular, por exemplo. Deu para entender? É isso que faz a gente ter tanta variação assim no nosso organismo. Né? Então a gente tem de célula, aumentando o conjunto tecidos, os tecidos vão se reunir em órgãos, e aí a gente vai ter várias funções diferentes, né? Que a gente já está falando de o quê? De uma estrutura que tem vários tecidos diferentes. Tá? Aqui a gente pode ver no corpo dessa garota, por exemplo, né? Que os órgãos, eles vão se agrupar. Um conjunto de órgãos forma o quê? Os sistemas. Sistema digestivo, sistema respiratório. O que é o sistema digestivo? O sistema digestivo é uma parte do teu corpo que é feita de vários órgãos que fazem a digestão. Né? O que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é um grupo de órgãos que faz a transferência de gases, de nutrientes, né? Como, por exemplo, o coração, os vasos sanguíneos. Certo, pessoal? É nesse sistema que a gente, então, vai de uma célula para um organismo, como essa menina aqui. Tá? Aqui a gente tem, de uma forma diferente, essa reunião, essa escada que o professor acabou de mostrar, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma célula individual. Essa célula individual, ela vai se reunir em várias células. Aqui a gente tem o que a gente chama de tecido. Né? Esse tecido aqui, ele vai se combinar com outros tecidos. Um grupo de tecidos forma o que a gente chama de órgão. Aqui a gente tem, por exemplo, a bexiga urinária. Né? A bexiga é aquele órgão que é responsável por armazenar a urina. Né? E a bexiga vai se reunir com outros órgãos, rim, por exemplo, né? Para formar o quê? O sistema urinário. Veja então que a gente tem um degrau aqui: célula, tecido, órgãos e sistemas. E pessoal, aqui a gente tem nesse slide uma reunião mostrando para a gente todos os sistemas que a gente tem no nosso organismo. O nosso organismo, ele é feito de órgãos diferentes, de funções diferentes. Alguns aqui talvez já tenham estudado um pouco a função de determinados sistemas.
A gente vai falar um pouco sobre eles nas próximas aulas, né? E é interessante porque o nosso organismo ele tem funções bem complexas, que a princípio a gente não tem muita ideia, né? Mas ele é uma máquina bastante sofisticada. Por exemplo, o que o sistema cardiovascular faz pela gente? O sistema cardiovascular ele é composto de coração, vasos sanguíneos, ele vai fazer o transporte de sangue, ou seja, transportar gases, transportar nutrientes. Tá? Depois disso, a gente tem o sistema geniturinário. O que é geniturinário? Gênito significa reprodução. Urinário é o sistema que produz urina. Então a gente está falando dos rins, da bexiga, e a gente está falando dos nossos órgãos sexuais, como pênis, vagina, por exemplo. Né? O sistema respiratório, composto pelos pulmões, pela traqueia, responsável por o quê? Pela aquisição do oxigênio, né? Difusão do gás para o nosso organismo. Sistema nervoso, um dos mais importantes, composto pelo cérebro, pela medula espinhal, que fica nas nossas costas, né? Responsável pela transmissão do impulso nervoso, transmissão de emoções, de sensações. Sistema linfático, que é responsável pela defesa do nosso organismo. Todo momento você tem contato com ameaças, né? O sistema linfático é responsável por quê? Por nos defender contra essas ameaças. Micróbios, bactérias, doenças em geral. E, por fim, o sistema digestivo, que é composto pela boca, pelo esôfago, estômago e intestino. Responsável pela aquisição do alimento e pela quebra do alimento para absorver os nutrientes. Então, olha, a gente resumiu em um minutinho todas as funções do nosso organismo. Claro que isso é algo um pouco mais complexo, tá? Como o professor estava falando lá no comecinho da aula, a gente acabou de falar que o nosso corpo ele é formado, então, de 4 tecidos fundamentais, 4 tecidos principais. A gente está falando, então, do tecido nervoso, tecido epitelial, tecido muscular e, finalmente, o tecido conjuntivo. Cada um desses tecidos, ele vai compor um órgão. Os nossos órgãos, eles são feitos desses 4 tipos de tecido, né? Então, eles vão ter um papel importante para a gente, que a gente tem que entender. A gente hoje vai dar só uma pincelada geral no que esses tecidos significam. Mas a gente vai ter, depois na nossa prova, daqui a umas 2 semanas mais ou menos, a gente vai ter aulas voltadas para cada tipo de tecido que a gente tem no nosso organismo. Tá? Então, primeiro, falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Né? O tecido nervoso, ele é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. O teu cérebro nada mais é do que uma interface entre você e o meio ambiente. Por exemplo, visão, cheiro, tato, som, gosto, tudo isso são sensações que a máquina, que é o cérebro, ajuda a gente a interpretar. Isso é fundamental para a gente. Né? O tecido epitelial, ele é aquele tecido responsável por revestir as nossas superfícies. Né? Todos os órgãos do seu organismo, eles são feitos de uma substância que protege eles. Né? O tecido epitelial é isso. É um tecido que reveste, dá a forma para cada órgão que você tem. Depois disso, você tem o tecido muscular. Né? Eu acho que a função do músculo, ou seja, do tecido muscular, é muito clara para a gente. Né? O tecido muscular é responsável pela contração, pelo movimento. Né? Você não consegue realizar nenhum tipo de atividade corpórea, como, por exemplo, correr, caminhar, mexer, se movimentar, sem o tecido muscular. Né? E, por fim, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo a gente fala que é um tecido de suporte. Ele que vai levar a alimentação para os outros tecidos, né? E ele que nos ajuda a proteger os outros tecidos. É como se fosse um tecido auxiliar. Bom, cada tecido, esses 4 tecidos que o professor citou, ele é composto principalmente de 2 peças, de 2 estruturas. Um tecido, ele é feito de células, como o professor falou até agora, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, células diferentes habitando cada tecido. E, além de células, a gente vai ter uma substância química, chamada matriz extracelular. O que é matriz extracelular? São moléculas que ocupam o espaço entre as células.
Até o momento, a gente só conversou sobre célula nas nossas aulas, né? Então, as pecinhas que a gente encontra dentro da célula, as funções que existem dentro da célula. A gente não abriu a porta e viu o que existe lá fora, até algum momento, né? A partir de agora, a gente tem que entender que as células, elas habitam um local em comum, conjunto. A gente tem muitas células, né? Existe um espaço físico entre as células. Pensa, por exemplo, numa vizinhança de células, né? Várias células do ladinho uma da outra. O espaço que existe entre elas é um espaço tomado por substâncias, proteínas diferentes, né? E essas moléculas, né, esse espaço físico entre as células, que é chamado de matriz, ela vai ter um papel muito importante nas células, né? Aqui a gente pode perceber, já que o professor falou que cada tecido é feito de célula e de matriz, algumas variações dependendo do tipo de tecido. Por exemplo, a gente tem aqui o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é feito de uma quantidade grande de células, porém, ele não tem nenhum espaço praticamente entre as células. Os neurônios no nosso cérebro, eles são todos um bem grudadinho no outro, as células. Não tem muito espaço entre elas. Tá? O tecido epitelial, esse que reveste todas as nossas peças, ele tem células poliédricas, ou seja, de muitos ângulos, muitos formatos, e já tem um pouquinho de espaço de moléculas, né, substância química entre as células. O tecido muscular, ele é feito de células alongadas, e olha que interessante, já tem uma quantidade aqui maior de matriz. Finalmente, quando a gente chega no tecido conjuntivo, a gente percebe que o tecido conjuntivo ele é feito de poucas células, bem diferentes entre si. Poucas células. Porém, tecido conjuntivo, ele é feito de matriz de forma abundante. Então, ele é basicamente espaço intercelular. Na aula de hoje, as informações que o professor está falando talvez não façam muito sentido e talvez não sejam muito importantes. Isso aqui vai ganhar uma importância maior à medida que a gente evoluir no nosso conteúdo, à medida que a gente estudar cada tipo de tecido e como os órgãos se comportam com esses tecidos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de microscopia eletrônica que a gente consegue ver algumas células. Né? Mas a gente não está vendo só células, aqui tem uns prolongamentos, né? Essas células aqui, ó. Você pode ver que tem uma quantidade muito grande de fio, de fibras entre as células. Essas fibras, elas são chamadas, então, esse espaço, né, de matriz extracelular. É todo o espaço físico que existe entre as células. Esse espaço intercelular, ele não é um espaço vazio. Tem bastante coisa aí. Né? É basicamente um mar, um oceano, né? Com muitas substâncias químicas diferentes ali. Então, nessa matriz, por exemplo, a gente pode ver aqui outra foto mostrando isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, o espaço células, vocês podem ver várias células redondinhas, né? E a gente tem toda essa região branca entre essas bolinhas rosas, chamado de espaço intercelular. Né? Aqui você pode ver, por exemplo, células do tecido epitelial, células adiposas, né? Você pode observar, por exemplo, que existe todo esse espaço vazio entre as células. O que a gente encontra ali? A gente encontra uma quantidade grande de substâncias. Aqui nesse slide, por exemplo, eu mostro para vocês uma camada de células. Né? A gente tem aqui uma linha, uma monocamada, quer dizer, uma fileira de células. Só que é um tecido. Quando você tem um grupo de células, você tem um tecido. Né? E você pode ver que abaixo da célula, você tem uma grande quantidade de quê? De espaço vazio. Aqui, o professor chama de vazio, mas ele não está vazio. Você pode ver quantas substâncias químicas a gente tem aqui. Proteínas, por exemplo, né? Como colágeno, fibroblasto, elastina. Todas essas substâncias são essas substâncias que dão vitalidade, nutrição e defesa para o nosso organismo. Né? Por exemplo, eu lembro que houve uma das aulas que a gente conversou aqui, em que a gente conversou, por exemplo, sobre a importância de ter uma pele saudável. Né? Como que a gente tem uma pele saudável, uma pessoa se mantém jovem com uma pele saudável? Né? Adquirindo proteínas que fazem parte dessa matriz, como, por exemplo, elastina, colágeno. Né? Essas proteínas são proteínas que você pode adquirir na alimentação. Né? E elas vão repor essa substância que você encontra na matriz extracelular.
Tá? Então, basicamente, da nossa aula inicial de histologia, eu gostaria que você já começasse a entender um pouco isso. Nós temos 4 tecidos fundamentais do nosso organismo. Tá? Esses tecidos, eles variam entre si. Características, funções. Qual que é a composição básica de cada um desses tecidos? Eles são feitos de uma mistura de células e de matriz extracelular. As células, elas vão ter funções específicas, que a gente vai ver nas aulas, né? E a matriz extracelular é esse espaço entre as células, que dá nutrição e dá suporte para as nossas células. Para a gente rever um pouquinho o que o professor falou no começo da aula, esses são, então, os 4 tecidos fundamentais. Cada um vai ter um papel diferente. Tecido epitelial, responsável pelo revestimento e estrutura do nosso organismo. Quando você olha a nossa pele, por exemplo, a pele em si, toda essa parte visível, tecido epitelial. Tecido epitelial, então, ele é um revestimento interno e externo dos nossos órgãos. Todos os órgãos, praticamente, têm tecido epitelial. Depois vem o tecido nervoso, que é o tecido que é responsável pela propagação, pela transmissão das informações. Quando você dá uma topada no teu pé, por exemplo, no dedão do pé, machuca, por exemplo, né? Por que doeu o dedão do pé? Né? Você transmitiu do cérebro até o dedão do pé em questão de milissegundos, ou seja, 1000 vezes um segundo, uma transmissão nervosa. Né? Como você deu uma topada, você foi muito agressivo com o dedo. Né? Você pode ter, talvez, lesionado o dedo. Então, para o teu organismo preservar essa região, para você não danificar mais ela ainda, o cérebro manda um estímulo de dor, para que você evite ficar degradando, prejudicando mais essa região. É uma forma de preservar a pessoa. E o cérebro faz isso. A gente vai estudar isso mais para frente. Tá? Depois vem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é responsável por dar o suporte à nutrição, como a matriz extracelular que o professor já falou. Né? E, por fim, o tecido muscular. O tecido muscular é responsável pela atividade celular, a contração. Então, explosão muscular, movimentação. Certo? Perfeito. Bom, pessoal, era disso que eu tinha nesse momento para falar sobre histologia, os tecidos básicos. Né? A gente vai agora continuar essa aula lá depois da nossa prova, daqui a 2 semanas. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: desse início de histologia, teve alguém que teve alguma dúvida, não entendeu direito o que o professor falou? Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Diga, Luísa. Ou escreva, né? O professor espera. Enquanto a Luísa vai, acho que está escrevendo dúvida nela, né? O professor vai falar algumas informações aqui, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar para vocês: a nossa prova é daqui a 2 semanas. Tem alguém que está nervoso com prova? Tem alguém que está receoso com prova? Sim, né? Obrigado pela sinceridade, né? Eu digo para vocês, 2, 3 pessoas, 2, 3 pessoas, né? Olha só, fiquem tranquilos, tá? O senhor não vai ser cretino, né? Ficar tranquilo, não é isso. Claro que você tem que estudar, né? Mas assim, as nossas questões, elas não estão sendo questões para você ter que decorar, certo? Memorizar. Tipo um monge que tem que memorizar um texto bíblico gigantesco. Não é isso. Não é isso, né? A gente tem que cobrar algumas coisas, isso é imprescindível. O próprio MEC cobra isso da gente, né? Mas a gente tem que pensar numa parte aplicada. Tá? A gente hoje vai começar a nossa revisão, certo? E a gente vai continuar a nossa revisão na próxima aula de terça-feira, basicamente a aula inteira. Tá? E eu peço que vocês fiquem tranquilos. É importante que, caso você tenha alguma dúvida, primeiro estude. Tá? Não fique só com a revisão, tá, pessoal? Talvez eu não tenha
não seja interessante essa resposta do professor, né? Mas não fique assim, não venha só para revisão, escute para, estudei. Não, dê uma lidinha, ou veja os slides, né? Você deve ter percebido que toda aula o professor colocou lá no material complementar um texto em Word, certo? Dê uma lida tranquila naquilo, ou dê uma olhada nos slides. É importante que você faça isso, tá, pessoal? Além da revisão. Se por acaso você tem alguma dúvida, pergunte para o professor por e-mail, né, ou pergunte pela representante também, né, que tem o meu contato. Não vai passar dúvida para fazer a prova, né? Fique de boas. Pergunte, né? Ninguém nasceu sabendo, né? É isso aí, isso aí. Aproveitem a representante que é ativa, né, que é colaborativa, então aproveitem, tá bom? Vamos então, acho que a Luísa já colocou a pergunta dela, né? O colágeno hidrolisado funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma que a absorção de alimentos? Boa pergunta, Luísa. Não, né? Existe uma modificação. Quando a gente, por exemplo, se alimenta, a gente tem, por exemplo, aquilo que a gente chama de modificações proteicas, né? Existem substâncias que passam por modificações, por exemplo, as próprias vitaminas que a gente se alimenta passam por modificações, né? Você talvez lembre daquela aula que o professor falou duas coisinhas, né? Por exemplo, catabolismo, né, e anabolismo. O que é isso? São modificações, reações químicas que o nosso organismo passa para modificar os conteúdos, né? O professor não tem muita experiência com colágeno. Eu não saberia falar para você as modificações que existem quando você ingere essa substância. Mas, por exemplo, um alimento que é muito conhecido por conter colágeno é a gelatina, por exemplo, né? Gelatina, ou, por exemplo, a gente pode falar de medula de animais, osso buco, que é um alimento bem chique, alta gastronomia, né? Eles são ricos em colágeno, né? Quando você se alimenta dessas substâncias, boa parte dela vai ser modificada. Ela vai ser absorvida pela célula e vai passar por modificações tradicionais, certo? Espero que eu tenha respondido para você. Foi uma boa pergunta, na verdade. Tá? A gente pode pesquisar especificamente no caso do colágeno, né? Se realmente ele é absorvido da mesma forma, né? Tem proteínas que não têm uma absorção tão grande assim. Isso varia bastante. Tudo bem? Como o colágeno é uma proteína hidrossolúvel, ou seja, é dissolvido em água, é bem provável que tenha uma boa absorção. Tudo bem? Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Beleza, Luiz. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Então, vamos começar a nossa revisão, né, pessoal? Vamos aproveitar aqui primeiro. A gente está aqui numa turma, vocês são uma turma bem participativa, gostei muito de vocês, né? Não é cretinice, eu não falo isso para toda a turma, né? Vocês são uma turma muito interessada. Vamos aproveitar, então, que a gente tem uma turma interessada e caso você não tenha entendido alguma coisa, pergunte. Pergunte para que a gente, assim, agora é tipo a revisão, entendeu? Se essa dúvida ficou, aproveita e pergunta agora, né? Então, o professor agora vai compartilhar, né? Para que a gente possa começar a nossa revisão. Só para a gente testar, alguém pode me responder se vocês estão vendo os slides de novo? Sim, professor. Beleza, então. Olha só, vamos começar a nossa revisão. Lá da nossa aula número 1. Tá? A gente, lá na aula 1, pessoal, falou algo que foi muito importante para a gente. Na história da ciência, a gente demorou um pouco, mas com o uso de tecnologia, por exemplo, microscópio, né, a gente conseguiu perceber que o nosso organismo, ele não é uma peça inteira. O nosso organismo ele é feito de unidades. Existe algo que é minúsculo, que você não consegue ver olho nu, né, que existe em grande quantidade no seu organismo. São as células. A célula, ela é a unidade fundamental da vida. O que a gente quer dizer com isso? Os organismos, eles são compostos por células. Você, por exemplo, com a sua altura, com o seu peso, você nada mais é do que células. Milhões e milhões e milhões de células. Né? Existe essa teoria celular, então, que é algo que fica claro para a gente. Todas as células vivas são formadas pela divisão de células pré-existentes. Teu corpo é feito de células e todos os dias, células velhas morrem, formam-se novas células. Aqui nessa imagem, a gente pode ver o primeiro cientista, usando um dos primeiros microscópios que a gente tem, um cientista chamado Robert Hooke. Ele pegou uma casca de árvore, como essa, e ele olhou no microscópio bem rústico.
é bem diferente daquele que a gente vai usar na nossa aula prática, né? Ele usou, por exemplo, a chama de um fogo, ele usou uma pedra bem lustrosa, como âmbar, por exemplo, para conseguir observar que pedaços de seres vivos são feitos de células, como, por exemplo, esses vários espaços pequenininhos aqui, certo? Perfeito. A gente falou, então, já que os seres vivos são feitos de células, que nem todas as células são iguais. Nem todos os seres vivos também são iguais. Na nossa primeira aula, a gente fez duas classificações de células. Primeira, uma classificação que a gente chamou de classificação pela quantidade de células. Nós temos seres vivos que são formados por muitas células, e nós temos seres vivos que são formados por poucas, uma célula. Tá? Primeiro, falar sobre os seres vivos que são feitos apenas por uma célula. Eles são chamados de seres unicelulares. Né? Seres unicelulares, eles são apenas uma célula. Então é óbvio que você não vai conseguir ver esses animais, esses seres, olho nu. Né? Quando você pensa, por exemplo, numa bactéria, você pensa numa alga, por exemplo, que existe no mar, né? Você não consegue ver esses bichinhos. Por quê? Eles são feitos apenas de uma célula. E aí, pessoal? Geralmente, a gente pode falar que micróbios são unicelulares. O micróbio que existe no fermento do pão, o micróbio que existe no Yakult que você toma, o micróbio que existe no mar. Okay? Porém, outros seres vivos, eles já foram feitos de uma quantidade maior de células. Quantidade muito maior de células. Esses seres são chamados de pluricelulares. Os seres pluricelulares, então, são compostos por milhões de células. A gente tem, por exemplo, na imagem aqui da direita, uma grande diversidade de animais e de plantas, que são seres multi- ou pluricelulares. Né? Uma planta, por exemplo, é feita de milhões de células. Um animal, o ser humano, por exemplo, é feito de milhões de células. Tudo bem? Então a gente tem seres uni e seres pluricelulares. Até aí tudo bem. Né? Existe outra classificação, que é uma classificação mais importante. Né? É uma classificação que fala o tipo de complexidade da nossa célula. O que a gente quer dizer com isso? No nosso planeta, existem seres vivos que são formados por um tipo simples de célula. Outros seres vivos são compostos por células mais complexas. Quando a gente vai fazer uma classificação baseada na complexidade, a gente então está dividido no time célula simples e no time célula complexa, uma célula mais moderna. Né? Existe então, pessoal, baseado no tipo de célula, dois seres vivos. Existem aqueles seres que a gente chama de procariontes, são feitos de uma célula mais simples, e existem os eucariontes, que são formados de uma célula mais complexa. Né? Eu acredito, esse conteúdo aqui foi um conteúdo que a gente já falou há várias semanas atrás. Né? É possível que você lembre que a gente estudou isso, mas talvez não lembre exatamente o que é o que, né? Esse tipo de coisa, certo? E eu não culpo, eu não vou julgar vocês, né? Vocês estão passando por um momento complexo, que é a quarentena, estudando, por exemplo, remoto, né? E você não tem só matéria do professor, você tem mais matérias, tá? Porém, eu coloco um alerta vermelho aqui, pessoal. Um alertinha vermelho, tá? Pelo menos duas questões na prova vão tratar desse assunto aqui agora que o professor está falando. Né? Pelo menos duas questões. Olha a dica que o professor está dando para vocês. Hein? O que o professor quer dizer com isso? É importante que você estude com carinho isso, porque isso aqui vai definir muita coisa na tua caminhada como farmacêutico. Né? Então, estudo da eficácia de medicamentos, estudo de doenças, tudo isso tem relação com o tipo de célula que você tem. Tudo bem? Vamos relembrar então esse assunto. Né? Primeiro, a gente tem a célula que a gente chama de procarionte. O que é procarionte? Primeira célula que surgiu. Os procariontes, eles são um tipo simples de célula. Eles são pequenos, eles não têm muita estrutura no seu interior, ou seja, eles não têm organelas. Né? E também, eles têm um tipo de divisão, que é um tipo de divisão bem rápido. Por ser uma célula simples, por exemplo, eles têm um benefício, uma vantagem. Eles têm uma rápida multiplicação. A coisa mais importante que a gente tem é que os procariontes são células que não têm núcleo. Agora que você já passou por algumas aulas, né,
você deve lembrar que existe uma coisa, uma substância química dentro do núcleo que é muito importante, que é o material genético. Se o procarionte não tem núcleo, isso significa que o material genético dele está disperso dentro da célula. Disperso, boiando no citoplasma. Tá? Tudo bem, professor. Quem são os procariontes? Hoje, as bactérias são os procariontes que existem na Terra. Apenas as bactérias. Não é muito difícil você lembrar quem são, então, os procariontes. São as bactérias. Ok? E somente as bactérias. Fora as bactérias, todo o resto é o segundo tipo de célula que a gente vai falar agora. Os eucariontes. Tá? Os eucariontes, então, eles são um tipo que veio depois das bactérias. Durante a evolução, a célula se aperfeiçoou para formar algo mais moderno, algo mais complexo. É o que a gente tem aqui. A célula eucarionte, então, por ter vindo depois, ela tem estruturas adicionais. Primeiro, ela é maior. Segundo, ela tem um núcleo. No seu interior, bem no meio, ela vai ter um núcleo. Um núcleo que protege o material genético. Outra coisa importante também é que as células eucariontes têm órgãos, ou seja, organelas. Tá? Talvez para você isso não fizesse sentido quando o professor falou no primeiro dia de aula, mas agora eu acredito que faça sentido para você. Né? A gente gastou algumas aulas aqui da biologia celular falando sobre essas pecinhas que a gente encontra dentro da célula. Mitocôndria, o complexo zigótico. Essas pecinhas são os órgãos da nossa célula, ou seja, são as organelas. Okay? Quem são os eucariontes? Todos os seres vivos, com exceção das bactérias. Vamos dar uma observada aqui, nessa tabela. Essa tabela acaba resumindo um pouco aquilo que o professor comentou. Né? A gente tem aqui uma tabela que distingue, que divide ali diferenças entre os procariontes e os eucariontes. Tá? Primeiro, presença de núcleo. Os procariontes não têm núcleo. O material genético está boiando no citoplasma. Os eucariontes têm um núcleo. O material genético fica protegido. A gente até fez uma comparação, um exemplo prático que a gente deu, né? Quando você, por exemplo, vai testar um medicamento, a eficácia de um medicamento, a gente primeiro testa o medicamento se ele faz mal para bactérias. Por quê? Como a célula bacteriana não tem núcleo, o material genético dela fica mais exposto a agressões, fica mais exposto a ameaças. Se você tem um produto químico que mata bactérias, né, você já acende um alerta vermelho. Você pensa em tudo bem, ele faz mal para bactérias, mas será que não causa prejuízo nas nossas células? Você só pode testar um produto se você já testou ele em bactérias, porque as bactérias são organismos mais sensíveis e elas conseguem detectar problemas em medicamentos, esse tipo de coisa. Ok? Continuando a nossa tabela. Presença de organelas, ou seja, presença de estruturas que têm funções. Né? Os procariontes, eles não têm organelas. Na prática, eles só têm ribossomo. Mas a gente já pode dizer de forma geral que eles nem têm organelas. Né? Já os eucariontes têm organelas. Então, olha a grande diferença até agora. Né? Os eucariontes, todas aquelas pecinhas que o professor falou, mitocôndria, retículo endoplasmático, tudo isso faz parte de eucariontes. Tá? Outra coisa, tamanho. Tá? As células procariontes são pequenas. Comparadas aos eucariontes, elas são muito menores. Os eucariontes são um tipo de célula bem maior. Se você coloca uma célula nossa, do nosso organismo, do ladinho de uma bactéria, vai ver que a nossa célula é bem maior. Okay? Outra coisa, forma de divisão. Os procariontes têm uma forma rápida de divisão. Fissão binária. Cada 20 minutos, uma bactéria dá origem a duas. Já os eucariontes têm uma forma de divisão mais complexa, que inclusive foi assunto da nossa última aula. Mitose. Aquela divisão celular que contém várias fases, né, que levam tempo para acontecer. Outra grande diferença. Tá? Presença de compartimentos. Os procariontes eles têm uma célula do seu interior pelada, em divisões. Os eucariontes têm compartimentos. A gente falou que algumas organelas fazem túneis, né, montam estruturas, enfim. Finalmente, o material genético dos procariontes é pequeno comparado aos eucariontes que têm um material genético maior. Ou seja, o DNA dos eucariontes é maior do que o DNA dos procariontes. Tudo
bem, pessoal? Beleza, então. Lembre-se que esse é um dos assuntos mais importantes para a nossa prova. Tudo bem? Pelo menos 2 questões da nossa prova, de 10 questões, serão relacionadas a esse assunto que a gente acabou de falar. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu não tenho acesso ali ao muralzinho. Tem alguém que fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Beleza, alguém fez alguma dúvida até agora? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa até o momento? Que não ficou claro, pessoal? Beleza, isso aí. Marque, né? Marque. Beleza, então. Continuando a nossa aula, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre tamanho e formato de uma célula. Ou melhor, sobre função de uma célula. Né? A gente estava falando que os seres vivos, então, são feitos de muitas células. Uma variedade muito grande de células. Né? A gente tem célula procarionte, célula eucarionte, pluricelular, unicelular, tudo bem. Teu corpo é feito da cabeça aos pés de tipos de célula. Mas será que 100% das suas células são idênticas? Não. Isso eu acho que já está claro para a gente. Né? Cada região do seu organismo, ele trabalha de uma forma, tem uma função, um emprego diferente. O cérebro, os pulmões, os rins. Né? Cada célula que compõe o teu órgão, ele então tem um formato diferente. É justamente por ter um formato diferente que o seu corpo tem funções diferentes dependendo da região. Então aqui existe uma frase muito importante para a gente. A forma de uma célula tem uma relação muito grande com a função dela. Né? Para cada tipo de célula, então, você tem um formato. Aqui nós temos 3 exemplos, 3 perfis. Primeiro, eu tenho as células que pertencem ao sistema muscular, ao tecido muscular. Você pode observar que aqui as células do sistema muscular, elas são células em formato de fibra, elas são células achatadas. Por que elas são achatadas? Graças ao formato achatado, que elas conseguem cumprir a função delas de serem elásticas. Aí que você consegue executar atividades musculares. Tá? Aqui embaixo, eu tenho, por exemplo, uma célula nervosa, um neurônio. Olha como é o formato de um neurônio. Ele tem prolongamentos. Né? Esses prolongamentos, inclusive essa grande cauda gigante aqui, né, é o axônio, responsável por transmitir o impulso nervoso. Se o neurônio, a célula do cérebro, não tivesse esse formato, ela não conseguiria transmitir tão rápido assim o impulso nervoso. Aquele papo que o professor falou, por exemplo, de dar uma pisada no dedão do pé e doer o teu pé, o que é isso? Isso só é possível por uma rápida transmissão de informações. Ok? E aqui a gente tem essa terceiro tipo de célula aqui, ó, que é o espermatozoide. É uma célula sexual. Se você lembra das nossas aulas passadas, a gente fala que ela carrega somente metade do material genético, né? O espermatozoide, ele só vai conseguir, na fecundação, na penetração, né, conseguir perfurar o óvulo, porque ele tem essa cauda. Essa cauda aqui permite com que ele consiga nadar, se movimentar. Nem toda célula consegue se movimentar. Aliás, poucas. Só as células de defesa e o espermatozoide. As outras células não são móveis, são móveis. Certo? E aqui nesse slide, que eu acredito que é o último slide da nossa aula de hoje, a gente tem, para revisão, eu digo, né? A gente tem as propriedades básicas que a gente encontra nas células. É curioso porque eu mostrei esse slide aqui para vocês no primeiro dia de aula. Talvez isso não fizesse tanto sentido para a gente naquela época, mas hoje vocês já vão perceber que faz mais sentido para a gente. Né? Primeiro, a célula, ela possui informações básicas. Né? Existe, por exemplo, algo muito imprescindível para a gente, que é o material genético. Todas as células possuem, então, material genético. Ou seja, o material genético vai definir quem nós somos, as informações gerais. Né? Depois, as células vão utilizar o RNA para manifestar as funções do DNA. Isso talvez ainda não esteja muito claro. Isso ainda vai ser alvo para um estudo lá no futuro para a gente. Tá? Depois, as células produzem proteínas. O professor falou, por exemplo, a gente precisa adquirir da alimentação energia e moléculas para que você consiga repor o seu organismo. Como foi a dúvida, por exemplo, da nossa colega Luísa, né? Perguntou do colágeno, por exemplo. É isso. A gente precisa adquirir
proteínas e substâncias para repor o nosso organismo. Tá? Todas as células necessitam de energia. Isso foi algo bastante comentado aqui nas primeiras aulas, né? A gente adquire energia na nossa alimentação e a gente vai processar essas moléculas. Por exemplo, a gente adquire substâncias químicas como glicose, é uma substância que a nossa célula precisa, e a gente vai quebrar a glicose em uma molécula chamada ATP, que é a moedinha de energia, é a moedinha corrente do nosso corpo, da nossa célula. Ok? Isso vai ser revisto na aula de semana que vem. Né? O nosso corpo precisa de biomoléculas também, ou seja, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, e proteínas, que o professor acabou de falar. Isso é adquirido aonde? Na alimentação. Okay? Por fim, todas as células têm aquela estrutura muito legal, muito impressionante, que é a membrana plasmática. Aquela substância complexa que controla o que entra e o que sai do nosso organismo. Certo? Perfeito. Pessoal, a gente acabou aqui revisando um pouquinho, já dando início à nossa aula de revisão. Vai ficar muita coisa para a gente rever na semana que vem, vai ficar muito pesado, né? Eu gostaria de verificar com vocês, então, já que a gente encerra aqui a parte teórica da aula de hoje, né? Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida que ficou. Por enquanto, está tudo tranquilo? Professor, só uma curiosidade, assim, o professor falou que todas as células, nem todas são iguais, né? Mas, por exemplo, se você faz um teste do DNA, pelo sangue, ou pelo fio de cabelo, ou pela pele, o DNA e o RNA vai ser idêntico, é isso? Ótima pergunta, velho. Uma pergunta muito boa mesmo. Né? Exatamente. Isso é que é curioso. Né? A gente falou que a gente tem células diferentes no nosso corpo. O neurônio é bem diferente de uma célula de estômago, certo? Porém, o material genético é sempre igual. Fala assim, peraí, como que o material genético é igual? Você não está falando que elas têm função diferente? Estrutura diferente? É verdade. Mas lembra que a gente falou que o material genético é como se fosse uma biblioteca? Uma biblioteca, cada pessoa que entra na biblioteca vai estudar um livro diferente. Você entende? Apesar de todas as células terem todo o material genético, compartilharem todo o manual de instrução, somente algumas células vão usar algumas partes do material genético. Então, por exemplo, a célula da pele vai usar só parte do material genético. Ela tem tudo, mas ela só vai usar algumas páginas. A célula do fígado só vai usar algumas páginas, outras páginas, diferentes da célula da pele. Você entendeu? Apesar de todo mundo ter o mesmo DNA, a maior parte das células vai usar partes diferentes. Isso é bem complexo, né? Isso é tão complexo que você vai ter uma matéria só para estudar isso, que é genética, né? Mas foi interessante a pergunta que a gente já começa a conhecer um pouquinho do nosso assunto. Entendeu, Daniel? Entendi sim, professor. Obrigada. Beleza. E aí, pessoal, mais alguma curiosidade? Não é só a pergunta da aula, é uma curiosidade que você tem? Então, beleza. Vamos para a gente fechar, então, combinar algumas coisas, né? Primeiro, perguntando a pergunta da Valquíria. Professor, as provas vão funcionar igual o semestre... Deixa eu ler aqui, só um minutinho. Igual o semestre passado, terão um prazo de realização e cada aluno escolhe o melhor dia para fazer, ou terá de específico para cada matéria? E valor da prova, você já sabe qual vai ser? Bom, vamos lá. A gente vai ter um tempo pré-determinado para realizar a prova, né? Então, eu fico devendo essa resposta em definitivo para você na semana que vem. Eu vou responder para você o que eu acredito que seja. Você vai ter um dia específico para fazer a prova. Então, terça-feira vai ser meu dia de prova, da nossa matéria, né? E você vai ter um tempo específico. Você vai ter 3 horas para realizar a prova. Ok? Em relação à nossa nota, até o momento, você teve que realizar, de semana a semana, algumas questões. Foi o que a gente passou. Inclusive, hoje, eu até relembro vocês, né? Nessa semana, vejam que vocês têm, além da questão de frequência, vocês têm uma questãozinha valendo nota, relacionada à histologia que a gente conversou. Bom, vejam lá. Vocês, até o momento, devem ter realizado umas 4 atividades. O que o professor vai fazer? O professor vai somar
as atividades que vocês fizeram, as questões que vocês tiveram que responder, com a prova bimestral. Isso fecha a nossa nota, certo? A princípio, vocês vão ter todo o potencial de tirar uma nota muito boa, né? Capricha na prova, que vocês vão ver que vocês vão tirar uma nota muito legal, né? Pelo que eu percebi, as questões que eu postava ali não eram questões difíceis, né? Pelo que eu percebi, muitas pessoas acertaram, a maioria das pessoas acertaram quase todas as perguntas. Então, vamos nesse ritmo, né? Por isso que se esforce para você tirar uma nota legal. Beleza, pessoal? Então, olha só. No caso da gente não ter mais perguntas, eu desejo, então, uma ótima semana para vocês, né? Tentem participar da live de semana que vem, que vai ser tipo uma revisão mais geral, tipo de maior conteúdo mesmo, maior parte do nosso conteúdo, né? E se você já começar a estudar agora e tiver dúvidas, mande uma mensagem para o professor. Tudo bem? Desejo uma ótima semana a todos, né? E bons estudos. Beleza, pessoal. Boa noite. Boa noite.